A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir. Vamos dar continuidade a nossos estudos aqui sobre o livro de Apocalipse. Espero que você esteja recebendo essas instruções com muita paz, com muito amor e com a mente bem aberta para que você possa realmente aprender. O capítulo 4 ele fala sobre a visão do trono de Deus. Vamos ler esse capítulo para a gente entender um pouco mais. A palavra diz assim, que depois dessas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombetas ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deves acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se achava sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco, semelhante no aspecto de esmeralda. Algumas Bíblias está escrito arco-íris, mas esse é o arco de Deus, da aliança de Deus. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como de mar de vidro semelhante ao cristal, e semelhante no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e de trás do trono. Amém? Eu vou ler só até aqui, porque senão vai ficar muito longo, muito longo. O capítulo 4 de Apocalipse, ele aborda uma linha profética. Ele faz assim, então, muitos cristãos devotos se surpreendem ao descobrir que outros crentes igualmente dedicados encaram as profecias do livro de Apocalipse de maneira diferente. Presta atenção. O livro tolera um amplo espectro de abordagem, mas o denominador mais comum entre todos é o triunfo definitivo de Jesus. Cristo que culmina a história com sua última vinda e reina com e através da sua igreja para sempre. Então a gente tem que começar a entender o livro de Apocalipse, que nós vamos ter algumas divergências teológicas. Eu vou dar um exemplo para vocês. O dispensacionalismo é uma cosmovisão bíblica com grandes repercussões na escatologia cristã, uma vez que afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo como sendo um acontecimento futuro nesse mundo físico, envolvendo o arrebatamento da igreja em um período de 7 anos da grande tribulação, ou seja, ele é um pré-tribulacional. Ele diz que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Essa doutrina, que é o pós-tribulacionista, essa doutrina ensina que a igreja continuará na terra durante a grande tribulação. Acredita que a igreja passará pela grande tribulação, mas não estará na ira de Deus, que irá estender um julgamento sobre o pecado. Pós-tribulacionista também tem uma grande repercussão na escatologia cristã. Eu só vou falar de 3, agora a midi-tribulacionista. Os midi-tribulacionistas creem que os santos passarão o primeiro período da tribulação, início das dores, mas serão arrebatados para o céu antes do grave derramamento da ira de Deus, ou seja, na segunda metade desse período de 7 anos. Esse aqui tem pouca repercussão na escatologia cristã. Esse pastor aqui que vos fala, eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que nós vamos passar pela tribulação. Porém, eu gosto que vocês comecem a ler mais, a estudar, a buscar, a entender, sabe, de uma forma, buscando alguma exegese, buscando alguma coisa mais profunda para você entender o porquê de pós e pré e o mid. Porque as visões registradas nesse capítulo preparam para a abertura dos 7 selos, declarando o poder de Deus como Criador e o amor de Deus como Redentor. Por exemplo, o termo uma porta aberta no céu é uma porta de revelação profética. A primeira vez era do Senhor Jesus Cristo.
sabe? A primeira voz, perdão. Essa primeira voz que ele fala aqui é a voz de Jesus. O Senhor manda João subir a fim de que ele pudesse receber uma perspectiva celestial de que deve acontecer depois dessas coisas na terra. Lembrando que João não registrou os acontecimentos em ordem cronológica, preste atenção. Ele recebe de uma forma, mas ele não registra de ordem cronológica. As recorrências depois dessas coisas, e frases como foi-me, viu-se, grande sinal, refere-se apenas à sequência que João estava recebendo essa visão. É o mesmo que se encontra entre todos os profetas bíblicos que escrevem quando tem uma visão. Por exemplo, Isaías 6:1, Jeremias 25:1, anote aí, Ezequiel 21. A ordem que eles relatam a visão profética não pretende necessariamente seguir uma ordem sequencial dos acontecimentos ou cumprimentos. Entendeu? Aqui no versículo 3, esse achava sentado, é semelhante ao aspecto de pedra, né? De jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco semelhante ao aspecto de esmeralda. Em primeiro lugar, eu quero explicar uma coisa aqui. Quando fala aqui o arco, aqui está escrito, várias vezes está escrito arco-íris. Íris é uma deusa grega. O arco é o arco da aliança que Deus fez, tá? Ele fez lá com Noé. Aquele que estava sentado é identificado como Deus, o que fez o arco da aliança, que é descrito não em forma, mas em torno de brilho e glória. Jaspe é uma pedra preciosa, opaca, também mencionada na descrição da Nova Jerusalém. Você vai ver em 21, 11 e 19. Sardônia é de cor vermelha intensa. E, como eu falei, o arco me chama muita atenção sempre, porque o arco ele é o pacto de Deus. Ele é um sinal do pacto de Deus. De que ele nunca mais, olha como é interessante isso, que ele nunca mais julgará a terra por um dilúvio que destrua totalmente a humanidade. No Apocalipse ele fala de Deus trazendo justos juízos ao mundo por outros meios. Os 24 anciãos podem se referir a anjos, entretanto, em vista de ter havido anciãos como líderes em Israel e na igreja, é mais provável que 12 dos 24 representem as tribos de Israel e os outros 12 os apóstolos de Cristo. Você viu como eu falei que é mais provável? Pode ser anjo, mas a probabilidade seja a tribo de Israel e os apóstolos de Jesus Cristo. Relâmpagos e trovões, vindo da parte de Deus, do trono de Deus, representam a primeira menção em Apocalipse do fenômeno que se intensifica, se derrama do céu à terra como parte do justo julgamento de Deus. Quando ele fala aqui sobre o mar de vidro, essa imagem pode sugerir várias associações. As águas do Mar Vermelho e a derrota de Faraó e a abertura das águas prefigura a vitória final de Deus sobre o mal. Sendo esse caso, o mar de vidro retrata águas subjugadas sob o poder de Deus. Sugere magnificência e preciosidade do trono de Deus. Poderiam sugerir, que esse mar é a contraparte celestial do mar no templo construído por Salomão. A figura da água celestial pode sugerir também simplesmente o fato de que Deus fielmente provê água do céu. Você vai ver isso inclusive em Deuteronômio 11:11. 4 seres viventes. Esses ministros celestiais, angélicos, de Deus lembram os 4 seres viventes, Ezequiel 1, os querubins, Ezequiel 10, e os serafins, Isaías 6. São guardiões e portadores do trono de Deus. Anotem essas referências para você poder estudar. São guardiões e portadores de Deus. Você vai ver algumas referências como Gênesis 3, 24, Êxodo 25, 17 ao 22,
tá? 1 Crônicas 28:18 e Salmo 18:10. Anote isso para você fazer esse estudo. Senão você vai ficar me ouvindo e você não vai ter, sabe, um acompanhamento seu mesmo, assim, sabe, da curiosidade. Deixa eu ver o que está escrito para você ver as referências e entender o porquê que esse livro ele é escrito fora, sabe, de uma cronologia, porquê que ele tem tanta figura de linguagem, tá? Enfim, eles representam todas as forças vitais da criação, cuja função primária é louvar. Cheio de olhos, atenção ininterrupta do Senhor. Ele olha tudo. É o único que vê tudo. Tudo, tudo, tudo. Quem vê é Deus. Não é o homem, é Deus. No versículo 7, olha, a palavra diz assim, ó, o primeiro ser vivente semelhante a leão, e o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 símbolos sugerem coragem, força, inteligência e velocidade majestosa no serviço do Criador. E tem um detalhe que eu quero que você observe, que você vai ouvir falar isso, mas não há base bíblica para algumas teorias que existem por aí, ou até por tradições, que esses símbolos, esses 4 símbolos, são atribuídos aos 4 evangelhos. Não tem base bíblica nisso, não tem. Então você vai estar lendo e vai falar, mas pastor, eu ouvi falar que os 4 símbolos são os 4 evangelhos. Não, não existe isso. Amém? A santidade, a onipotência e a eternidade de Deus são elogiadas nesses primeiros dos 20 corais que interpretam o significado de muitas das visões por todo o Apocalipse. 24 anciãos reconhecem reverentemente aquele que quem flui todas as bênçãos e se juntam em um louvor antitônico a Deus como Criador de tudo, de tudo. Ele é santo, ele é santo. Amém? Olha como ele conclui aqui nesse capítulo 4. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Tá vendo? Aonde está o poder da criação? Em Deus. Em Deus. Amém? Então, vamos dar continuidade depois no capítulo 5. Qualquer dúvida que você tiver, pode me escrever aqui, perguntar aqui no canal, que eu estarei respondendo com o maior prazer para você. Eu quero que você aprenda e pratique a palavra. Em nome de Jesus. Amém.